Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e nós vamos juntos aí para a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, da nossa aula 22, verbo modal, can, presente e passado. E o nosso detalhamento, verbo can, expressando ideia de possibilidades, forma negativa e interrogativa do verbo can, abreviações, respostas curtas. Vamos iniciar nossa aula de hoje? Waitress, come here. Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar de um verbo modal bastante utilizado que nós precisamos tomar bastante cuidado com ele, tá? Ele é um verbo que ele é sempre utilizado como verbo principal em situações bem específicas, tá certo? Agora, me dá licença que eu vou atender a minha cliente aqui, tá bom? Olha só, minha cliente perguntou, me chamou minha atenção, waitress, come here. Ela chamou, né, pelo garçom, pela garçonete, agora eu vou atender ela. Vamos lá, vou falar com ela. May I take your order? Yes, I want a pepperoni pizza. I want some salad. Am I your slave now? O que aconteceu nesse diálogo? Elas chamaram a minha atenção, né, para eu tomar o pedido delas, fazer o pedido delas, só que elas pareceram um pouco rude. E aí a gente tem que tomar cuidado com as situações de fala. Esse verbo modal, can, que nós vamos trabalhar bastante nele hoje ao longo da aula, ele é um verbo que eu utilizo numa situação bem informal. Quando eu estou em situações, como é o caso de um restaurante, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado ao utilizar esse verbo e não escolher um outro, né, um verbo modal que substitua ele, o may, por exemplo, ele vai, então, causar àquela pessoa com quem eu estou conversando uma ideia de que estou sendo rude, uma pessoa não polida, tá certo? Então, o verbo modal can, ele é um verbo modal, que eu utilizo em várias situações, mas ele é utilizado também nessa situação muito informal. E a depender da forma com que eu falo, com que eu construo a minha frase, eu posso parecer um pouco rude. E não é isso que a gente quer. O que nós fizemos nesse pequeno diálogo? Vou explorar com vocês agora. Então, modal can, né, que é o verbo modal que eu utilizo para fazer pedido, requests. Olha só a pergunta. Ela me chamou a atenção ali, né, a nossa cliente. Olha só o que ela perguntou. Waitress, come here. Ela chamou waitress, né, ela está entrando num restaurante, ela poderia chamar waiter, que é o garçom, ou waitress, que é a garçonete. Então, waitress, come here. Waitress, come here. Por favor, né, garçonete. Olha só, garçonete. Vem aqui, por favor. Poderia ser waiter, tá? A palavrinha waiter, waitress é garçonete. Come here. Repara que ela está sendo bem direta. Isso pode parecer rude. Garçom, vem aqui. É uma forma não muito agradável de se chamar a atenção de alguém. Aí, a outra vai falar, good evening, boa noite. A outra personagem. E aqui, né, no caso, poderia ser o garçom, né, aquele que está assumindo a função do garçom, vai falar, good evening, man. May I take your order? Posso tirar o seu pedido? Olha só, ela está falando ali, né? Se ela poderia fazer o pedido. Order, então, é o pedido, quando eu estou dentro ali de um restaurante, dentro de um local como esses, tá bom? E aí vem a resposta. Eu perguntei se ela queria fazer, may I take your order? Essa é a forma correta de se dirigir a alguém. Eu posso fazer o seu pedido agora? Daí a Dani responde, yes, I want a pepperoni pizza. E aqui, ó, yes. Can I have a pepperoni pizza, please? Olha só a forma diferenciada aqui, tá? Eu tenho, então, uma forma mais rude de se falar, I want a pepperoni pizza. Essa forma aqui, I want a pepperoni pizza. Você está dizendo assim, eu quero uma pizza de pepperoni. Ou a forma mais educada, can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso pedir uma pizza de pepperoni, por favor? A palavrinha pepperoni, então, vai ajudar bastante. Aliás, a palavrinha please vai ajudar bastante aí nessa compreensão, tá certo?
né, ele vai sempre passar essa ideia de mais polido, mais educado. O que eu estou mostrando para vocês aqui, gente? Que eu tenho duas formas de falar, uma forma mais rude e uma forma mais educada, mais polida, tá certo? Então, toda vez que eu utilizar um verbo modal, eu sempre vou parecer um pouco melhor, né? Vou passar uma informação, né? Ou fazer um pedido, como é o caso aqui, de uma forma mais educada, tá certo? Então, repare que eu fiz uma construção gramatical, né, de uma frase que transformou aquela fala outrora rude, como, por exemplo, I want a pepperoni pizza. Eu quero uma pizza de pepperoni, tá? É uma forma um pouco mais rude. É diferente de quando eu faço assim, ó. Can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso fazer o pedido de uma pizza de pepperoni? Repare que essa segunda é bem mais educada, bem mais polida em relação à primeira, tá? Isso são questões de linguagem e que, a depender da situação, você deve utilizar. Tudo bem se você falar I want a pepperoni pizza, eu quero uma pizza de pepperoni. Embora você esteja utilizando um vocabulário e uma construção gramatical que te leve um pouco mais para o rude, você está falando corretamente, a pessoa vai te compreender. Mas aí você tem que ver o contexto. Onde eu estou? Dentro desse contexto onde eu estou, essa formação do jeito que eu estou falando aqui, é agradável para os ouvidos de quem eu estou falando, né, com quem eu estou conversando? É o tipo de fala que eu poderia falar com um colega, mas dentro de um restaurante não cairia muito bem, tá certo? Vamos voltando agora. Eu vou continuar mostrando para vocês. Então, repare que, aí a Dani fala assim, né? I want a pepperoni pizza. I want a pepperoni pizza. Eu quero, olha só, a forma rude. Eu quero, o verbo querer, quero. Eu quero uma pizza de pepperoni. É um jeito de se falar, só que um pouco rude. É diferente de eu posso pedir uma pizza de pepperoni, por favor? Aqui é mais educado, mais polido. Polite, more polite, como a gente fala em inglês. Tá certo? Então, o uso correto do meu verbo modal aqui, dentro de uma construção gramatical mais elaborada, e principalmente com a presença do please, torna a minha fala menos rude e mais polido, tá? E aí a Júlia continua. I want some salad. I want some salad. Eu quero um pouco de salada, né? Eu quero salada de modo geral. De novo esse verbo aqui, ó. Quero. Eu quero salada. I want some salad. Eu quero um pouco de salada. E aí a forma correta de se falar. Can I have some salad, please? Olha só, utilizei o verbo modal, um pouco mais elaborado, um pouco mais educado, tá? E aí eu construí uma frase aqui onde eu vou parecer mais educado. Can I have some salad, please? Então aqui, rude. E aqui, polite. Uma forma rude e a outra forma polida, uma forma educada de se falar, de se pedir algo. A primeira aqui, eu quero salada, é rude. Agora, can I have some salad, please? É uma forma mais polida de se dirigir, né? De se pedir algo. E aí, provavelmente, né, o garçom ou a garçonete vai dizer, certo, claro, a palavrinha sure, quer dizer sério, com certeza, claro. Então depende muito desse contexto aí, tá certo? É exatamente o que nós vamos ver, né, tratando ainda da forma polida ou não, tá? Então, muito cuidado aí quando a gente estiver falando desses verbos, tá? Dos verbos modais, ok? Então nós já vimos o seguinte, olha só, ela me chamou a atenção primeiro. Calma aí que eu estou explicando aqui. Modal can é um verbo que eu utilizo, um verbo modal, que a depender da construção que eu utilize, ele vai transformar a minha fala, vai deixar a minha fala mais educada, mais polida ou então mais rude, tá certo? Então tem sempre aquela forma mais direta. Eu quero algo. I want pepperoni pizza. Eu quero pizza de pepperoni. É uma forma rude de se falar, especialmente nesse ambiente aqui. Agora, se eu falar assim, can I have pepperoni pizza, please? Eu posso fazer o pedido, ou então eu posso pedir uma pizza de pepperoni, por favor? Repare que é muito mais educado e tem tudo a ver aqui com esse contexto. Mas agora vamos ver o que a nossa cliente aqui está perguntando. Vamos lá? Good evening.
Bom, ela está me chamando a atenção. Good evening, boa noite. Já começamos bem, né? Boa noite é um jeito bacana de você chamar a atenção de alguém. É diferente de, ei, garçom, wait, please. Ou então, wait, come here. Garçom, vem cá. Dando boa noite, eu já quebro um pouco esse gelo, torna a minha fala um pouco mais educada. Então, vamos ver o que ela quer. May I take your order, ma'am? Eu perguntei dela, eu posso fazer o seu pedido? Já que ela me falou, né, de uma forma educada, por que não me direcionar dessa forma aqui, tá? Vou falar de novo. Ela falou boa noite, certo? Então, good evening, boa noite. Boa noite, nesse caso aqui, uma senhorita, eu vou falar ma'am, que é a abreviação de madame, tá? A gente nunca sabe a idade exata do nosso cliente, então a gente sempre joga de um padrão. Então, ma'am quer dizer madame, senhorita, tá? Boa noite, senhorita. Good evening, ma'am. May I take your order? Eu posso fazer o seu pedido? Ela já me chamou, então até aqui tudo bem. Ela me chamou de uma forma educada, eu vou direcionar ela, né? Vou trabalhar com ela de uma forma educada. Vamos ver o que elas vão pedir agora. Yes, can I have a pepperoni pizza, please? Ela me perguntou. O que ela me perguntou? Yes, eu perguntei assim dela. Posso tirar o seu pedido? Aí ela fala assim, yes, sim. Can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso receber, né? Eu posso fazer o pedido de uma pizza de pepperoni, por favor? Repare que é muito mais educado que o primeiro VT que nós fizemos, né? Ela me chamando, waitress, come here. Garçonete ou garçom, vem logo, vem aqui. Né? Uma forma mais rude de se falar. Agora ela já me deu boa noite, né? Ela já fez um pedido mais educado. Can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso receber uma pizza de pepperoni, por favor? E aí, o que vamos falar na sequência? O que a outra personagem quer? Vamos lá? Can I have some salad, please? A Júlia falou assim, eu posso pedir um pouco de salada, por favor? Também uma forma educada, tá? Elas só não dizer, I want some salad. Eu quero um pouco de salada, ou quero salada. Ela foi mais educada dessa vez. Can I have some salad, please? Eu posso fazer o pedido de salada, por favor? E aí, claro, dentro dessa situação, o que eu vou dizer? Sure. Claro, com certeza eu vou fazer esse pedido, já que foi educado, eu também vou retribuir da mesma forma, diferente do primeiro VT. Né? Elas falaram de uma forma totalmente rude, e o que eu falei? Encerrei minha fala dizendo, vocês acham que eu sou escravo de vocês? Elas começaram a me chamar a atenção errado, fizeram o pedido errado, né? Não foram educadas o suficiente, e eu também retribuí da mesma moeda. Nesse caso aqui não, elas foram educadas, eu também fui. É assim que deve ser, e isso muito se dá ao uso do verbo modal can, que nós vamos ver agora qual é a definição exata dos verbos modais. Modal verbs são verbos auxiliares que são utilizados para indicar modalidade, isto é, probabilidade, capacidade, permissão, pedidos, entre outros. Diferentemente dos verbos comuns, eles não mudam de forma de acordo com o sujeito. E sempre, né, grifado aqui, e sempre são seguidos pela forma base do verbo principal. Então sempre vai ter um verbo principal junto com esses verbos aqui, o can, o may, o might, o have to, todos esses verbos modais, eles vão ter sempre um verbo principal, eles vão estar sempre na sua forma base, ou seja, ele não vai estar conjugado ainda, tá bom? Vamos ver agora o modal can. Continuando, olha só, modal can, requests, pedidos. Hey Solomon, então vou mostrar aqui, Hey Solomon. Hey Solomon, lend me some money, é uma forma rude. Olha só, Hey Solomon, me empresta-me um pouco de dinheiro, é uma forma rude de se falar, rude, tá certo? Evite isso. Aí, Hey Pedro, não. Ele pediu de uma forma mais direta, um pouco rude, a resposta veio no mesmo tom, não. Hey Solomon, lend me some money. Hey, no caso ele perguntou aqui, né, não é uma pergunta, ele só pediu, né, ele fez um pedido, não é uma pergunta. Hey Solomon, lend me some money, empreste-me um pouco de dinheiro. Rude. E aí ele responde, Hey Pedro, não. Simples assim. Como que deveria ser feito esse pedido? Hey Solomon, can you lend me some money? Pode me emprestar um pouco de dinheiro? Hey Solomon,
Can you, pode, aí você, emprestar-me, o verbo lend me, dar-me, né? Dar-me emprestado. Some money, um pouco de dinheiro. Então essa é a pergunta correta, é uma forma polite, polido, educada. E aí a resposta muda. Hey Pedro, sure, claro. How much? Quanto? Então repare que aí mudou, né? Uma pergunta educada requer uma resposta educada. O que mudou nessas duas perguntas aqui, né? A primeira ele não utilizou o verbo modal e na segunda ele utilizou o verbo modal. Isso faz toda a diferença, tá? Eu posso perguntar diretamente, posso, é errado? Não é errado, mas tem sempre um contexto e a depender do contexto onde você está, né, onde você está inserido, onde está conversando, pode parecer que você é mais rude ou mais educado. E aí você vai fazer a escolha de como você quer se dirigir àquele seu interlocutor, tá certo? Quando você é mais rude, é provável que a pessoa também retribua da mesma forma. Agora, se você for educado, também haverá uma reciprocidade quanto a isso. A pessoa vai ser educada contigo. Bom, falamos do verbo modal can. Olha só, a forma rude. Open the window. Abra a porta. Eu estou dando uma ordem, estou sendo enfático. Abra a janela. Open the window. Aqui poderia ser a porta, door, por exemplo, qualquer outra. Open the window. Abra a janela. É uma forma rude de se pedir algo a alguém. Agora a forma mais educada, mais polida, mais polite, como a gente fala em língua inglesa. Open the window. Rude, nós já sabemos. Can you open the window, please? Pode abrir a janela, por favor? Ou então, na língua portuguesa, você pode abrir a janela, por favor? Repare na palavrinha mágica, please. Please torna tudo mais educado. Se nessa primeira pergunta aqui, ó, open the window, abra a janela. Se eu colocasse aqui na sequência, vírgula, please, abra a janela, por favor, parecia um pouco mais rude do que a segunda, ainda assim parecia, mas é melhor do que como está aqui. Abra a janela, ou então, abra a janela, por favor. Ou, por favor, ele tem essa capacidade. É uma palavrinha mágica que a gente deve utilizar em todas as possibilidades, né, que tiver, que couber essa palavra, vocês coloquem ela ali, porque ela vai tornar a sua fala, ainda que seja uma construção um pouco mais rude como essa, vai tornar a sua fala um pouco mais polida, mais educada. Então, can you open the window, please? Posso abrir a janela? Pode abrir a janela, por favor? Outro exemplo. Ordem. Give me my jacket. Me dê, ou dê a minha jaqueta. Me dê a minha jaqueta. Give me my jacket. Me dê, me alcance, me dê a sua jaqueta, me dá a jaqueta, né? Minha jaqueta. Estou pedindo, estou sendo enfático e estou sendo rude. Como que eu poderia fazer esse mesmo pedido sendo mais educado? Olha só. Can you give me my jacket, please? Poderia, ou você pode me dar, né, dar a minha jaqueta, por favor? Muito mais educado, né? Primeiro que eu utilizei nessa construção o can, que vai tornar a minha fala, o meu enunciado um pouco mais educado, e eu também coloquei a palavrinha please, que é uma palavrinha mágica, conforme eu já falei para vocês, tá certo? Então, utilizando o verbo modal na construção e colocando-o de forma correta, eu vou transformar a minha fala mais educada do que uma outra possibilidade um pouco mais rude. E principalmente, se no final eu colocar please, pronto, aí sim eu estou sendo polido, estou sendo muito educado quando estou me dirigindo aí ao meu interlocutor. Mais exemplos. Do it immediately. Olha só, aqui é muito interessante isso aqui. Do it, o verbo fazer, tá? Faça-o. O it, né, como eu não tenho sujeito ali, não é ele nem ela, não é uma pessoa. Então, do it immediately. Faça-o imediatamente. Provavelmente é um trabalho, alguma atividade. Faça-o imediatamente. Rude. Qual é a forma educada de se fazer esse pedido? Can you do it immediately, please? Poderia, ou então, você pode fazer isso imediatamente? Fazê-lo imediatamente, por favor? É um pedido educado, se bem, né, quando você fala imediatamente, ele quebra um pouco ali, né, ele está meio que impondo, não está dando muita chance ali para o nosso interlocutor. Mas, enfim, ele é muito mais educado que a primeira opção. Já que eu tenho que falar o imediato, é algo que realmente precisa ser feito agora, então por que não eu falar de uma forma mais educada? Can you do it immediately, please? Você pode fazer isso, né, fazê-lo, essa atividade, enfim, ao qual eu esteja me referindo imediatamente, por favor? É uma forma educada de se falar. Outro exemplo. Come here, vem cá. É uma ordem, né? Todas as falas que indicam ordem, né, que eu utilizo ali o verbo no imperativo para dar ordem, nunca parece algo educado. Come here, vem aqui.
é rude. Como que eu poderia falar isso de uma forma mais educada? De novo o verbo auxiliar modal aqui. Can you please come here? Ou então, can you come here, please? A ordem do please pode ser aqui, ou então poderia ser aqui, vírgula, please. Poderia ser das duas formas, tá? Can you please come here? Pode vir por favor aqui, ou então pode vir aqui por favor. O por favor pode ser no meio, ou então aqui no final, não altera nada. É uma questão de escolha ali para escrever, tá? É muito mais educado. Can you please come here? Pode vir aqui, por favor? Então, nós vimos vários exemplos aí. Agora, vamos ver o verbo modal, uma outra situação, que eu estou pedindo, né? Fazendo pedido, request, pedido. Agora, o verbo modal para indicar, para expressar possibilidade, de modo geral. To express a possibility. Para expressar possibilidade, in general, quer dizer de modo geral. Então, nós já vimos sobre pedido, agora o verbo can sendo utilizado para possibilidade. Alguns exemplos, olha só. Anyone can become rich and famous if they know the right people. O que está escrito aqui? Qualquer pessoa pode ficar rica e famosa se conhecer as pessoas certas. É uma possibilidade, olha só. Pode tornar-se. Pode tornar-se. Então, anyone, qualquer pessoa, qualquer um, pode se tornar rich, rico, and famous, e famosa, ou famoso, if they know the right people. Se eles conhecerem, know, o verbo to know não é que know, é know, a pronúncia. If they know, se eles conhecerem, if they know, se eles conhecerem, the right people, as pessoas certas. Então aqui, ó, can become, pode tornar-se, é uma possibilidade. Outro exemplo. Learning a language can be a real challenge. Aprender uma outra língua, né? Uma língua pode ser um desafio real. Challenge é desafio and real é real, né? Uma palavra cognata. Então, aprender vem de learn. Learning a language, aprender uma língua pode ser um desafio real. Qual é a possibilidade aqui? Ó? Can be, pode ser, é uma possibilidade. Então, o verbo modal can também é utilizado aqui para indicar possibilidade de algo, tá certo? Vamos lá agora falando do verbo modal para expressar possibilidade, só que de um modo geral, junto com a sua definição. Olha só. Então, to express a possibility in general. O verbo modal can para expressar possibilidade em geral. Lembrando que ele é usado para indicar que algo é possível em termos gerais, sem considerar se realmente acontecerá ou não. Isso é uma informação importante, né? Embora o verbo modal can seja utilizado para possibilidade, essa possibilidade ela pode se efetivar ou não, tá? Continuando. Nota, note, né? Nota. Nós não usamos o can para falar sobre possibilidades futuras. Nunca. O verbo modal can nunca é utilizado, então, para falar de possibilidades futuras, tá? Ele sempre fala de uma possibilidade ali do presente, algo que pode ou não acontecer, sem ter essa conexão com se de fato essa ação irá se concretizar ou não, tá? É sempre uma possibilidade, mas não se fala, não se utiliza o can para falar de algo do futuro, tá? Aí é um outro verbo modal, é o will, que a gente utiliza para falar de futuro. Bom, vamos lá. To express possibility, para expressar possibilidade. Olha só o exemplo. It can rain in the summer. Pode chover, ó. Pode chover. Repare que é o verbo modal, mas o rain, repare que ele não está conjugado, tá? É o verbo na sua base, como ele estará sempre na sua base, no infinitivo, como a gente chama. Quando ele não é conjugado, ele está no infinitivo. It can rain in the summer. Pode chover no verão. É uma possibilidade. Pode chover ou não, tá? É uma possibilidade, mas pode isso. Então, utilize o verbo modal can. Outro exemplo. You can earn a lot of money as a teacher. Você pode aprender muito, tá? Você pode, aliás, ganhar muito dinheiro como professor. É uma possibilidade. You can earn, o verbo can, modal can, né? Pode ganhar. Você pode ganhar, repare, né, que ele passa mesmo essa ideia de possibilidade. Bastante dinheiro como professor. É uma possibilidade que pode se concretizar ou não, tá certo? Mais um. It can get cold there at night. So take a jacket. O que está escrito aqui? Pode, ó, it eu utilizo, é um pronome que eu utilizo sempre para falar dele ou dela, né, ele ou ela, quando não for pessoa. Ou então quando for algo que não for muito definido. It can, repara assim, ó, pode.
Aquele local lá pode, mas eu não estou me referindo necessariamente diretamente a esse local. It can get cold there. Pode ficar frio lá. Lá onde? Então, repare que não está bem definido. Aí, se eu colocasse ali, pode ficar frio em determinada cidade, eu teria um sujeito aí, o it, não precisaria estar aqui, estaria esse sujeito aqui bem definido. Não é o caso. Então, it can get cold there at the night. Pode esfriar ou pode ficar frio à noite, então leve uma jaqueta. Tá? Pode fazer frio, ficar frio lá à noite, então leve uma jaqueta. É uma possibilidade. Tá? It can get, pode ficar frio lá e, portanto, leve a jaqueta. Tá certo? É uma possibilidade, o can sendo utilizado aqui para indicar essa possibilidade. Outro exemplo aqui, olha só. I know you can win the competition. Eu sei, o verbo know pode significar conhecer, saber. Nesse caso aqui é saber. Eu sei que você pode vencer a competição. I know you can win the competition. Ele pode ganhar ou não pode, então também possibilidade. I know you can win the competition. Eu sei que você pode vencer, que você pode ganhar a competição. Também uma possibilidade. O verbo modal can, seguido do seu verbo principal aqui, sempre no infinitivo, quando tiver a construção verbo modal can, mais verbo principal no infinitivo. O que é infinitivo? Quando o verbo ainda não foi conjugado, tá certo? Não foi conjugado por nenhum sujeito. E win significa vencer, ganhar, tá certo? Bom, vimos aqui os verbos, né? O verbo modal can sendo utilizado para possibilidade. Agora a gente vai ver o contrário, o verbo modal can sendo utilizado para falar de impossibilidade. Olha só. O verbo modal can para falar de impossibilidade. Então, em que situação eu utilizo esse verbo, então? Para falar de impossibilidade, basta colocá-lo na forma negativa. Quando uma ação ou evento é visto como impossível de acontecer, então não vai acontecer, can't or cannot, né? Seja por limitações físicas, lógicas ou circunstanciais, usaremos o can't, que é a forma negativa de can. Eu vou mostrar aqui mais um pouquinho para vocês, olha só. O can, gente, a forma abreviada can't é a forma abreviada, aliás, de can mais not, tá? Então, se o can sozinho pode indicar possibilidade, o cannot or can't vai indicar impossibilidade de que algo aconteça, conforme nós vamos ver agora nos dois exemplos aqui. Hey, Victoria, vou mostrar para vocês. Hey, Victoria. Aí na sequência. Hey, Sammy, I can't go the party tonight. Eu não posso, olha só, se can, o verbo modal can, significa poder, posso, aí depende do contexto. Olha só, Sammy, I can't. O can't significa posso, junto com not, na sua forma abreviada can't, vai significar não posso. Eu não posso ir para a festa, to the party. Party é festa, para a festa, esta noite. Tonight significa esta noite. I have a test tomorrow and I have to study hard. Eu tenho, verbo have, eu tenho um teste amanhã, tomorrow, amanhã. And I have to study, and eu tenho que estudar pesado, estudar muito. Hard quer dizer estudar pesado. I have to study hard. Então, na nossa fala aqui, Hey Victoria, oi Vitória. Hey Sammy, I can't go to the party tonight. Eu não posso ir para a festa essa noite. Eu tenho um teste amanhã e eu tenho que estudar pesado. Então, a utilização de can't está impossibilitando de que essa ação aconteça, tá? Então, o verbo modal can pode indicar possibilidade ou então, né, uma impossibilidade. A diferença da possibilidade para a impossibilidade é a presença do not, né, do advérbio de negação not, acrescido ao verbo modal can, ficando cannot or can't. Gente, assim nós finalizamos a nossa aula, né? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima aula.